fracasso do multiculturalismo, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre esse assunto. E recentemente tivemos o atentado contra o jornal Charlie Hebdo na França. Então isso reacendeu o debate sobre o multiculturalismo. Quais as consequências disso para o futuro? Eu só relatar rapidamente um assunto sobre o qual eu me debrucei há pouco tempo, que foi os mais de 1000 crianças meninas, principalmente meninos e meninas, carne branca, como diziam os sequestradores, que eram paquistaneses muçulmanos, que no redor de Londres, durante anos, se aproveitavam sexualmente e vendiam, inclusive, as crianças. E todo mundo sabia disso, a polícia sabia, as autoridades sabiam, mas só não entravam para prendê-los por causa do multiculturalismo, porque afinal era politicamente incorreto. O que a imprensa diria disso, o que o mundo diria, porque a polícia estaria perseguindo aquelas pessoas com suas culturas, etc., como se isto fosse possível, que os criminosos pudessem ficar soltos. Bom, agora com Charlie Hebdo, né, essa questão volta também, por quê? Porque as mesquitas também não foram nunca revistadas por causa do multiculturalismo, etc. Tu tinhas uma frase genial antes do intervalo, você disse, o multiculturalismo se auto-sabota. Uma das razões pelas quais eu trouxe esse livro do Joseph Roth, essa concepção um pouco vetusta, né, um pouco antiquada, da ideia do multicultural sob a égide, né, de um imperador. Quem ousaria afirmar isso hoje? Né? É um absurdo. Mas quem lê esse livro do Joseph Roth fica surpreso com a franqueza do falar, com o modo saboroso, né, como as tensões étnicas entre categorias sociais e pessoas é apresentado com uma dose de humor e de sarcasmo, às vezes de cinismo, né, muito, muito franco. Então, a autossabotagem no nosso multiculturalismo atual entra quando nós tentamos nos autodisciplinar, quando nós queremos demasiadamente responder ou antecipar a censura que nós supomos que virá do outro, né? E nós começamos a negar os nossos próprios sentimentos, nós não os enfrentamos mais, nós não nos confrontamos mais com o nosso racismo, nossos sentimentos de gênero, né? Como a gente diz hoje, né? Nossa misoginia. Há uma perda absoluta da espontaneidade. Exatamente. Né? Quer dizer, e o sujeito vai represando isso. E fingindo, né? Fazendo de conta, né, que ele tolera. Isso. Né? Agora, a simples expressão... Até que ele vai disputar emprego contigo ou serviço de saúde. A simples expressão tolerar já tem uma carga semântica que diz bem o que o sujeito está fazendo, né? Está só tolerando. Está só tolerando. Não aceitando. Exato. Pois acho que essa tolerância. Eu acho que é um problema semântico grave nisso. Tem. Acho que e aí o Miyakoto pega bem acho que duas coisas que são um pouco isso, ou seja, reconhecer o outro e aí tolerar nessa linha e ser o outro. São coisas diferentes para poder perceber de fato a situação do outro. E uma outra que ele tem uma passagem que é interessante, uma figurinha que ele fala, mas ele termina dizendo assim, sobre essa questão de linguagem política, que a gente já fez um outro programa aqui, ele diz assim, não, é como se você pegasse, mudasse a cobertura do bolo, né, e o bolo se tornasse mais comestível. Né? Então, porque de fato, esse é o grande problema. O bolo continua ali. Claro, mas eu acho que a questão do específico, essa questão do multiculturalismo, parece que talvez o dilema que o multiculturalismo sofre, o impacto é exatamente o impacto da proximidade. Ou seja, o outro está dentro, não só está aqui, ele está dentro do nosso próprio ambiente. E aí fica mais forte essa questão, por exemplo, como o Estado inglês vai tratar uma prática que, bom, no outro lugar, é de uma outra cultura, praticada no outro, mas que está dentro de uma outra, e a partir de uma institucionalidade. Nessa linha, os setores de esquerda invocam argumentos politicamente correto, no intuito de justificar a reação dos extremistas muçulmanos às charges do jornal, insinuando, por vezes, que se tratavam de charges opressoras e que perpetuavam a cultura de dominação e colonialismo. Por isso que todas as críticas
assassinos do Charles de Gaulle, dizia o mas, quando alguém vinha com mas, ou vem com mas, é porque ele está dizendo, olha, mas também as Charles... O que vocês acham disso aí? Isso faz parte desse contexto, né? Quer dizer, é possível justificar algo desse tipo? Justificar Sim, dizer, ó, como muitas pessoas a no forma Brasil de reação. Muitas pessoas disseram, mas também são terroristas, mas também o Charlie Hebdo exagerou. Exagerou na dose. Esse mas para mim é complexo. Eu não concordo com o mas. Ninguém concorda com o mas. Porém, eu acho que ele é um indicador, ele é um sintoma dessa nossa autossabotagem, que nós chegamos a um ponto no qual o projeto multicultural, de certa forma, mostra que ele é autofágico, né? Nos anos 20, assim, porque 30... você é multicultural, mas não aceita as críticas do próprio Charlie Hebdo. Exatamente. Isso, tá perfeita a tua análise, isso? Então, eu preparando um pouco as minhas ideias para... Você quer justificar o próprio ato, mas é um ato que não aceita o multiculturalismo. É isso. Você justifica multiculturalmente, mas um ato que não aceita o multiculturalismo. Exatamente. Então, tem aquele filósofo da cultura, né, o Simmel, né, que escreveu uma filosofia do dinheiro, que era muito atento aos fenômenos da modernidade atual, né, que é o crescimento desproporcional das metrópoles, né? E aí eu acho que entra um ponto que a Henriette trouxe, que as grandes metrópoles, elas introduziram a alteridade a tal ponto, né, perto a flor da pele, né, que o próprio multiculturalismo se torna quase inviável, né, para os defensores do multiculturalismo, porque nós não temos mais esse espaço de retração a partir do qual nós podemos, de certa forma, refletir sobre a alteridade. A alteridade, ela está constantemente presente, de forma que nós não temos mais o tempo, o lazer de elaborar as tensões que ele traz. Então, ele é um pouco contraditório, né, o modo como o multiculturalismo foi introduzido e contraditório com tudo o que os mais finos observadores disseram sobre o fenômeno da metrópole, né, da convivência metropolitana. E nesse sentido, a expressão caldeirão, né, e é um caldeirão fervendo, né? Exatamente. Esse estado de tensão onde se pretende um apagamento de diferenças para tornar essa mistura homogênea e, na verdade, o que faz é com que esse caldeirão ferva cada vez mais. E depois nas práticas, na ideia multiculturalista, assim, tem muito de denominação, né? Eu nomino aquilo que me interessa. Por exemplo, eu sou um multiculturalista, mas e aí dá para apedrejar mulheres? Ele disse, não, isso não é questão cultural. Ah, tá bem. Dá para fazer ablação de mulheres? Ah, pois é, mas isso são práticas culturais. Bom, e você notou? Por quem disse que são práticas culturais? E se são aceitáveis? Esse é o ponto. Helênio, quando a gente olha, né, quando a gente passa dos exemplos concretos para o discurso teórico do multiculturalismo, a gente nota um pavoroso vazio, conceitos completamente ocos. Eu li um artigo daquela intelectual indiana, Spivak, e fiquei impressionada como ela gira em torno dos mesmos conceitos sem explicitar o que exatamente ela quer dizer. Conceitos completamente abstratos. Não tem nenhum acordo semântico para dizer entendo por... Absolutamente nada. Né? E simplesmente a afirmação do multicultural pelo multicultural, da alteridade pela alteridade, passando em revista, assim, todos os conceitos de alteridade, né, sem entrar no mérito daquilo que acontece no multiculturalismo, a afirmação concreta de valores concretos que são incompatíveis com outros valores. No campo da literatura, e possivelmente no campo do direito, ocorra o mesmo tipo de problema, o multiculturalismo na literatura ele vem relacionado aos estudos culturais. Então, deixou-se de estudar literatura, estudos literários, e passou-se a estudar os fenômenos da cultura, qualquer produto cultural. Né? Com isso, o estudo sobre a literatura perdeu muito.
né? Já não se estuda mais literatura. Quando se pensa num Estado democrático, do ponto de vista do direito, né? E se leva em conta a questão da dignidade, as desigualdades, o que está se discutindo? É multiculturalismo? Eu tenho que chamar um intervalo, segura aí. Vamos para um rápido intervalo no último bloco. E isso, quando termina o tempo, é em qualquer lugar do mundo. A gente continua a discussão sobre o fracasso do multiculturalismo ou não, falando mais sobre isso tudo. Um rápido intervalo, um café multicultural e já voltamos.